Bem, eu vou falar sobre uma história de um case de sucesso, vamos pôr assim, né? Voltando, é um evangelismo e deu certo do ponto de vista do evangelizado, né? Normalmente eu tenho visto e muitos irmãos darem testemunhos que eu aproveito bastante, eu uso muitos daqui, tá? Mas hoje eu quero falar da parte do evangelizado, né? Podemos tirar, Jordânia, pode passar para... Bem, o início é o plantar, né? Tá? Pode passar o primeiro? Então, é uma família católica, né? Ela ainda existe, é uma família católica dos dois lados, né? O pai da pessoa, inclusive, foi coroinha na Itália. Então, eu falo, uma forte tendência, né? Uma forte... desculpa, eu não entendi. É forte tradição, né? E é dos dois lados, tanto do lado da mãe quanto do lado do pai, né? Tá? Vem com essa tradição católica. Pode passar a segunda, Juliana? Então, vida espiritual. Essa família, né? Principalmente o marido e a esposa sentiam a falta de algo, né? Principalmente o marido, né? O marido, ele acompanhava a missa, né? Que é o culto católico, para quem não sabe. Mas ele ia, vinha, ficava lá sentado e não encontrava respostas, né? Tá? E então ele estava procurando algo. E aí começou a aparecer alguma coisa. Vamos lá, Jordânia. Início, ele recebe um folheto comum num ônibus. Num ônibus, sei lá, uns 15, 20 anos atrás, uma evangelizadora entra no ônibus, ele está indo no ônibus, ele recebe... Pode passar o folheto? Olha, depois de, sei lá, 30, 20, 15 anos, ele lembra ainda do folheto. Ó. Onde você estará 5 minutos depois que morrer? Foi esse folheto que ele recebeu. Então, o negócio é tão importante. Eu fico me colocando no lugar da evangelizadora. Será que ela sabia, entregando aquele folheto num ônibus, a pessoa ia ler e aí ia começar a incomodar essa pessoa? Então, às vezes a gente pensa, pô, eu estou entregando um folheto, né? Mas qual importância tem isso, né? Tem muita. Pode passar o próximo? Bem, vamos por regar. Pode passar. Já vamos direto para o primeiro, né? Aí, continuando a vida desse evangelizado, né? Ele conhece empresários católicos, tá? No trabalho dele, depois de 5 anos que ele recebeu o folheto, olha, 5 anos... Ele conhece os empresários católicos, né? Esses empresários contratam ele para trabalhar junto. Eles trabalhavam juntos, né? Pode passar o próximo, Jean? Perdeu-se o contato, né? Perdeu o contato com aqueles empresários depois de alguns meses trabalhando juntos. Depois de 4 ou 5 anos, eles se encontraram e voltaram a trabalhar. Só os empresários católicos tinham se convertido. Tá? Encontraram Jesus e tinham se convertido. Tá? Passaram a seguir Jesus e começaram a falar de Jesus para essa pessoa. Pode passar o próximo? Então, anos de trabalho. Esses empresários, depois que eles tinham se convertido, eles resolveram investir nessa família, principalmente na pessoa, no evangelizado exemplo, eu estou citando aqui, né? Eles resolveram investir nessa pessoa, tá? Então fizeram visitas, discipulados, falavam de Jesus, tá? Tudo isso funcionou para a conversão. Positivo? Vamos para o próximo. Tudo isso que eu falei até agora é a introdução. Tá? Agora vamos começar o que eu quero falar. Vamos para lá. Aliás, o negócio mais importante que eu falei foi do folheto, até agora. Vamos seguindo. Ouvinte periférico. O que é ouvinte periférico? A pessoa era um ouvinte periférico. Não era para ele que os empresários estavam falando. Ele estava sentado ao lado da pessoa para a qual os empresários estavam falando. Eu falo isso pelo seguinte, eu noto muito isso no evangelismo, do ouvinte periférico. Desculpa, eu estou chamando de ouvinte periférico na falta de um nome melhor, né? Tá? Mas era uma pessoa, e às vezes não é a pessoa para a qual a gente está falando, é uma pessoa e está ao lado dessa pessoa. Tá? E às vezes a pessoa não é para ela e está dirigindo a palavra, né? Não é para ela, mas é essa pessoa e tem que ouvir. E às vezes a gente despreza essa pessoa. Eu estou falando um caso meu, tá?
Às vezes eu não dou valor, mas eu tenho que ficar atento a quem está ouvindo, porque essa pessoa é para ela, às vezes, que a gente está transmitindo a mensagem. Positivo? Vamos para a próxima, Jordânia. Decepções. Então, essa pessoa que foi evangelizada, né? Vamos por assim, ela e a família, depois de anos de palavra, anos de colocação do evangelho e tudo, tá? 2, 3 anos, escutou do pessoal que estava fazendo o evangelismo para ela, estava levando a mensagem, estava levando o trabalho. Para a pessoa levar o trabalho para essa pessoa, ela fazia todo um estudo, colocava esse estudo no papel, apresentava o estudo e gastava tempo, ia até a casa de noite, falava da pessoa, levava essas pessoas em visitas. Tudo isso foi um investimento grande. Isso depois de 2 ou 3 anos, teve decepções que a pessoa que estava sendo evangelizada chegou a escutar: puxa vida, eu estou aqui há 2, 3 anos e você ainda está tomando leite. Não é isso? E nem está na palavra. Você ainda está tomando leite, você já estava na hora de estar comendo feijoada, aquela bela feijoada de quarta-feira. Mas você não está preparado para isso, né? E isso incomodou a pessoa, né? Pô, o que eu estou fazendo de errado, né? Aí, mais estudo, mais função, mais... Pô, eu preciso melhorar, né? Tudo isso em 2 situações. Primeiro, o coração incomodava, tá? O coração da pessoa sendo evangelizada incomodava. Então, esse coração buscava mais coisas, mais conhecer Jesus, né? Tá? E não se esqueça que a formação católica também ele tinha 30, 40 anos de formação católica, né? Então, tinha algumas coisas que ele foi vendo. Pô, peraí, aqui está assim, mas ensinava assim, aqui está assim. É uma comparação, né? Nossa vida é uma comparação de fato. Mas ele foi andando, começou a fazer evangelismo de rua, começou a participar, começou a ir sozinho para a rua, ir sozinho para outros lugares, e foi indo, né? Essa pessoa continua andando. Insistência, né? Decepções, eu falei, insistência foi isso. Mesmo assim, com essas dificuldades, vamos dizer assim, passos para trás, o pessoal que estava fazendo o evangelismo nessa família insistiu, persistiu, o que é muito importante para nós também, eu acho, tá? Às vezes a gente tem que dar 1 passo, 2 passos para trás, tá? Mas não pode desistir, porque se você desistir, talvez essa família não tivesse ido para frente, não tivesse chegado, não tivesse continuado, talvez tivesse desistido. Então, a insistência, a persistência é muito importante também. Positivo? E, finalmente, a igreja, né? É vital, né? É vital o pessoal que está sendo evangelizado congregar, tá? Isso é muito importante. Ele vai aprender coisas novas, ele vai continuar o estudo, ele vai ter pessoas que vão apoiar, vai ter principalmente orações. Orações são muito importantes, né? E o ambiente, né? Então, todos esses conceitos é o que eu quis falar hoje, tá? É o ouvinte periférico, são as decepções. Você vai ter decepções, não tem como não ter, tá? Mas quando você tiver isso, o negócio é insistir e levar para a igreja, né? Esses são os pontos principais. Agora, para concluir, antes de concluir, Jordânia, eu vou falar aqui onde que eu baseei também esse pequeno demonstrativo, esse pequeno testemunho que eu estou dando aqui, né? 1 Coríntios 3, 6 e 7, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Isso é muito importante. Vamos para o último slide? Pode seguir. Bem, aí está o evangelizado, a esposa dele, né? A família, né? Não sei se vocês conhecem, né? Então, rapaz, eu passei entre aquele primeiro folheto eu recebi em 1992. Eu lembro dele hoje.
Então, é algo muito importante, né? Alguma coisa, às vezes, será que aquela pessoa que plantou, me deu folheto, sabe disso? Acho muito difícil, né? Pode ser que saiba, mas acho muito difícil, né? Segundo, do que os empresários eu conheci eles em 97, 96, 97, né? Voltei a ter contatos com ele em 2001, 2002, tá? Eu fui me converter em 2003, 2004, quer dizer, do primeiro folheto até lá foram mais de 10 anos, né? Tá? E de que eles começaram a falar de mim, um dos empresários, estava eu e o meu sócio do lado, tinha uma empresa na época, né? E eles falaram depois, olha, eu não estava falando para você, eu estava falando para o seu sócio, né? Você escutou. E aí, entendeu? Às vezes acontece isso daí, né? Tá? Você está falando, e eu falei, não, não tem problema, serviu para mim. E eu escutei, depois de 2, 3 anos de igreja em célula, né, de discipulado, pô, você parece que ainda está no leite, né, no leitinho, né? E o pessoal insistiu graças ao Senhor Jesus, porque eu não sei, muito disso é como está aqui, né? É Deus que dá o crescimento, né? Esse pessoal se converteu por problemas financeiros também e outras coisas, problemas na família, tá? Eu vi uma série de milagres acontecendo com eles. E eu também estava passando um momento difícil, né? E eu não estava encontrando respostas na Igreja Católica, né? Por causa disso que Deus trabalhando em mim, trabalhando no meu coração, no coração da Efigênia também, no coração do nosso filho, né? A gente conseguiu, graças ao Senhor Jesus, seguir o caminho, né? Bem, pessoal, o que eu tinha para falar isso aí é mais uma... Eu queria passar essa mensagem para não desistam, né? Se tivessem desistido, talvez não tivesse aqui, né? Tá? Tem o trabalho, o Senhor Deus é quem faz o trabalho, mas Ele usa pessoas, né?